Muito bem, a gente tem conversado então sobre essas 4 marcas do cristianismo ou do seguidor de Jesus até aqui, e hoje nós vamos considerar primeiramente a 5ª marca de um seguidor de Jesus. E tanto a 5ª quanto a 6ª, na verdade, somos nós olhando para recursos que nós temos e recursos que são limitados. Existem certas coisas que a gente possui, que a gente recebe de Deus, e que essas coisas, elas pelo menos dão pra gente a impressão de que você tem bastante coisa à disposição, mas existem 2 coisas que é muito claro pra gente que a gente tem esse recurso por uma quantidade limitada, e a primeira delas é quando nós estamos falando dos nossos recursos financeiros. Os nossos recursos financeiros são limitados, né? São contáveis, ou seja, você consegue saber em números quanto você tem, você consegue ter uma noção numérica, quantitativa mesmo, de qual é o valor do seu patrimônio, de quanto você ganha por mês, de quanto você gasta por mês. Ou seja, tem uma coisa onde os nossos números servem nas nossas finanças, na nossa área financeira. E aí, sempre que a gente está falando de alguma coisa que é limitado, qualquer coisa que tenta pegar um pedacinho daquela coisa que é limitado, por mais limitado que seja, a gente sente que alguém não devia estar mexendo ali, né? Então pode ser que você tenha muitos recursos, pode ser que você tenha poucos recursos, mas a gente falar sobre finanças é sempre uma questão complicada. Por quê? Porque todo mundo é pobre, em certo sentido. É muito difícil você encontrar alguém que fala assim: olha, eu estou satisfeito com o tanto que eu ganho, Deus já me deu demais. Minha oração para Deus hoje está sendo: Deus, chega de dar para mim, que o Senhor comece a abençoar outras pessoas, porque o Senhor já me deu demais. Difícil a gente encontrar alguém assim, né? A gente normalmente está olhando, é como se as nossas finanças fossem uma corrida, e a gente sempre está olhando para quem está na frente da gente. A gente nunca está olhando para quem está atrás, né? Ou dificilmente olhar para os momentos que nós já passamos. Então a gente sempre está olhando. Tem sempre alguém com um carro melhor, com uma casa melhor, com um salário melhor, com colocando os filhos numa escola melhor. E isso faz com que a gente olhe e fale: eu ainda preciso ganhar mais. Então, alguém que, ou algum tipo de tema ou conversa que queira mexer nas nossas finanças, ali é uma área complicada. Mexer com o dinheiro dos outros é sempre um problema maior ainda, e especialmente quando a gente está falando do meio cristão ou qualquer outra igreja, a gente tem nisso uma coisa ainda mais complicada, que é o testemunho negativo que a gente tem, muitas vezes, de igrejas ou de pessoas que fazem um mau uso do dinheiro que eles arrecadam dos seus contribuintes. Isso não é específico de uma determinada denominação, embora a gente tenha algumas que sejam caracterizadas por conta disso, mas não é específico de uma denominação. É uma responsabilidade muito grande e muito séria você lidar com o dinheiro de outras pessoas. É uma tentação muito séria a gente começar a orquestrar algumas coisas em qualquer igreja para a gente entender que precisamos aumentar o número de entradas, e por conta disso a gente começa a fazer algumas coisas que talvez não deveria ser feita. E finanças é complicado, é um tema complicado, mas a gente tem que falar dele também. Por que nós temos que falar dele? Porque em um tema que a gente está especificando apenas 7 de outras que a gente poderia colocar, mas apenas 7 marcas no seguidor de Jesus. Por que gastar uma dessas marcas falando a respeito de finanças? Porque finanças é uma excelente área, ou é um excelente tema para nós definirmos, justamente por ser uma área onde os nossos recursos são escassos, para a gente definir quais são as nossas prioridades. Mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente sobre talvez tudo aquilo que a gente já tem conversado sobre dízimo, sobre oferta, se tem que ser 10%, se pode ser 15%, se pode ser 5%, se tem que ser na igreja, se pode ser fora da igreja. A gente vai deixar tudo isso, caso vocês ainda queiram conversar sobre isso, para o nosso momento de conversa depois, mas eu queria fazer algo diferente nesse momento expositivo aqui, tá? O que seria essa coisa um pouquinho diferente? A gente pensar pelo menos 2 coisas importantes a respeito da nossa contribuição, ou do que o nosso ato de contribuição tem a ver com a nossa fé, com o nosso cristianismo. Primeira coisa, o primeiro princípio que o Antigo Testamento nos traz sobre a contribuição, e que eu acho que ele precisa ser resgatado, porque senão a gente perde muito do valor da contribuição, é a ideia de aquilo ser parte das suas primícias. Qual a ideia das suas primícias?
É a ideia de que aquela primeira parte que você tem, ou de quando você recebe aquilo, a primeira parte é de onde você tira a sua contribuição ao Senhor. Você tem diversas orientações a respeito disso no Antigo Testamento. E por que essa ideia é interessante para a gente, ou por que isso deveria de alguma forma ser aplicado para a gente? Porque quando você entrega daquilo que você tem logo no início, ou seja, quando você recebe o seu salário ali no começo do mês, ou você recebe o seu proveito, ou de alguma forma, quando o dinheiro entra, e a primeira coisa que você faz é separar o seu dízimo, separar a sua oferta, separar a sua contribuição, separar o seu gesto de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor te deu, percebe o que acontece com você. Algumas coisas vão acontecer, tá bom? Primeiro, você reforça para você mesmo que Deus tem a prioridade na sua vida. Independente de quanto você está dando, independente de onde você está dando, mas a ideia de que a primeira coisa que você faz é separar o seu valor para o Senhor, isso reforça para você, é uma coisa pedagógica mesmo, reforçando para você a prioridade que o Senhor tem na sua vida. Por quê? Não sei vocês, mas assim, quando você começa a pagar as contas, a gente não começa por aquilo que é mais essencial. E normalmente o que é mais essencial é aquilo que tem um valor mais alto também, né? Então, por exemplo, você vai começar a organizar o seu salário, você vai começar a organizar as suas entradas e saídas. Primeira coisa que talvez você coloque é aluguel ou prestação de casa. Por quê? Porque é moradia, é onde você está, é onde você vive. É aquilo que, se for tirado de você, arrancado de você, você não perde só um teto, você perde parte da sua identidade, você perde aquilo que... a sua casa, a sua habitação. Então aquilo é muito importante para você. Talvez a segunda conta seja do Wi-Fi, porque talvez a internet para muita gente é a próxima coisa mais importante. Talvez ele não pagaria da casa, mas pagaria, né, a da internet. Mas a gente vai para contas como luz, como água, como condomínio, a gente vai para separar aquele valor do mercado, fazer a compra. Por quê? Porque nós entendemos que essas coisas são essenciais. Se você pega o seu salário e a primeira coisa que você faz com o seu salário é, sei lá, você ir no shopping e você ir naquelas lojas que você só vai para gastar mesmo, sabe? Aquelas lojas que não são nada essenciais. Enfim, tem alguma coisa de errado com você, porque a tendência é a gente começa por aquilo que é mais importante, e aí o que sobra a gente gasta com coisas que não são tão importantes assim. Se você traz a sua contribuição para o início, você está alimentando em você essa ideia de primícia, entende? Você está enfatizando para você, e com uma área muito difícil para a gente enfatizar, diga-se de passagem, que é a nossa área financeira, você está enfatizando a importância que o Senhor tem na sua vida. Você está alimentando isso dentro de você. Ao mesmo tempo, você também estabelece uma relação de confiança com o Senhor. Por quê? Porque nem sempre, quando você separa as primícias, você tem certeza do que vem pela frente, né? Ainda mais se a sua vida não é tão organizada, ou ela é daquele tipo mais emocionante, que você tem mais do que uma entrada, você depende do pagamento dos seus clientes, e aí pode ser que eles paguem, pode ser que não, tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Ainda mais se a sua vida é mais emocionante nesse sentido, qual que é a nossa tendência? De talvez você deixa para dar a sua contribuição, a sua gratidão, a sua oferta ao Senhor no final do mês, porque daí você já vai ter lidado de repente com eventuais desventuras que podem acontecer por aí. Qual que é o problema disso? É o contrário do que a gente falou no início. Quando eu faço isso, eu estou mostrando que na verdade o meu ato para com o Senhor, ele é o último, entende? Ele é aquele para quando não tiver mais nada para ser feito, para quando não tiver mais nada tirando a minha atenção. Ao passo que quando eu faço isso no início, é quase que uma oração de falar: Senhor, não sei se as coisas vão dar, mas eu estou colocando nas tuas mãos justamente como um ato de fé, justamente como um ato de que se o Senhor me proveu 100%, o Senhor vai prover o restante também, entende? E eu tenho certeza que se a gente abrisse para a gente contar histórias daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente já viveu, situações que nós já vivemos, situações assim de você confiar no Senhor e o Senhor responder de maneira incrivelmente absurda, Deus costuma fazer isso, você seria tremendamente abençoado pelas lembranças da sua vida e pelos relatos da vida de outras pessoas também. Mas a gente precisa resgatar esse conceito de primícias. É mais do que simplesmente você dar oferta, entende?
Se de repente a sua contribuição se torna uma conta, sabe, das diversas contas que tem que sair, a sua contribuição é uma conta lá, talvez você está contribuindo com a igreja local, talvez você pode ser o maior contribuidor da igreja local, mas aquilo não está sendo uma expressão sua de adoração como poderia ser, entende? Primeira coisa então, primícias. Segunda coisa, por que é importante, ou por que a gente deveria resgatar ou buscar aprender alguma coisa sobre a nossa contribuição? Porque a gente coloca o nosso dinheiro naquilo que a gente acredita, certo? Se você fosse investir, por exemplo, o seu dinheiro em alguém que apresenta um projeto para você, e alguém fala assim, olha, estou precisando de um patrocinador para estou começando um negócio novo, vou abrir uma empresa nova aqui. Se aquela pessoa conseguir fazer você acreditar naquilo que ela está falando, você investe. Ou se quiser trazer um exemplo um pouquinho mais real, se o seu filho, por exemplo, demonstra que ele tem interesse em determinado curso, determinada área, e ele demonstra para você, falar, eu queria mesmo, isso é importante, você percebe interesse da parte dele, você vai investir naquilo. Por quê? Porque a nossa tendência é colocarmos os nossos recursos naquilo que nós acreditamos. Então, existe uma determinada dissintonia da gente quando eu digo que eu acredito em Cristo, acredito na causa de Cristo, mas eu não me empenho para que essa causa seja expandida, entende? Existe algum problema na minha fé quando eu falo assim que a coisa mais importante, mais valiosa que aconteceu na minha vida foi quando o Evangelho me alcançou, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade em contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo do mesmo jeito que eu fui, entende? Quando você vai em um restaurante pela primeira vez, ou quando você experimenta um determinado tipo de doce pela primeira vez, e aí você foi lá e você comprou o bolo da mãe do Jean, por exemplo, e aí você experimentou aquele bolo, e você achou aquele bolo uma coisa incrível, primeira coisa que você faz, você come o bolo sozinho. Isso aí a gente tem que comer, né? Você não vai sair contando para os outros sobre o bolo enquanto você ainda tem bolo. Mas depois, qual que é a nossa tendência natural? A coisa mais natural do ser humano, quando ele experimenta uma coisa boa, é contar para as outras pessoas. Fala, meu, próxima vez que a mãe do Jean fizer um negócio desse, deve ser no carnaval do ano que vem, né, Jean? Compra que você vai ver. Entende? Quando você compra um livro, aquele livro é bom, você recomenda ele para as outras pessoas. Quando você vai em um lugar e você é bem tratado, mas você talvez até pagou mais caro na gasolina lá, mas a pessoa te tratou bem, você recomenda para os outros. Por que então a gente pensaria diferente a respeito do Evangelho? Ou seja, eu acredito nisso, eu digo que é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, mas eu não estou pronto a investir para que mais pessoas entrem no barco, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse mesmo Evangelho. Então, primeira causa, as primícias. Segunda questão, porque quando eu acredito naquilo é uma coisa que eu invisto financeiramente, certo? Terceira consideração que você deveria fazer a respeito de contribuições é um cuidado de Deus para com as nossas vidas. Acredite, é um cuidado de Deus. Ainda que você assuma assim, ainda que você nem considerasse o que acontece com aquele dinheiro do momento em que você entrega ele dali para frente, percebe como é natural o processo de você não... deixa eu falar isso aqui de um outro jeito. Percebe como é prejudicial para a gente quando você tenta guardar 100% de alguma coisa, entende? Quem trabalha com planta sabe disso, certo? Tem lá planta, a gente já falou disso em João 15 também. Você tem uma planta, o processo de poda é um processo de perda, certo? Você vai tirar parte da planta, mas é quando você tira que a planta ganha vida. Você tem um cabelo lá, sei lá, 50 centímetros de cabelo, se você tira parte daquele cabelo começa a ganhar vida, não? Alguns, eu pensei mais nas mulheres aqui. Ou seja, é um processo natural, entende? Como que isso se aplica para as nossas vidas? A gente tem um mundo hoje tremendamente materialista, tremendamente. Eu e você somos assediados constantemente com a ideia de que nós temos que ter algo melhor do que aquilo que a gente tem, de que aquilo que você tem não é o melhor que você poderia ter. A gente tem inclusive uma competição entre a gente, dentro de igreja, coisa assim do tipo que você mostrar que o celular que você tem é melhor do que o do outro, que o carro que você tem é melhor do que o do outro,
que a camisa do outro não é tão boa e essas coisas assim. Ou seja, a gente se sente deslocado se você não está tão atualizado, entende? Com o materialismo em dia. Isso é um cuidado de Deus para com as nossas vidas, para que a gente não se apegue à riqueza. Cuidado mesmo. O ato de você doar, o ato de você abrir mão de parte, o ato de você entregar aquilo, é um cuidado de Deus para com as nossas vidas, para que em um mundo consumido pelo materialismo você não seja atingido, ou para que você seja preservado. É Deus te ajudando a cultivar a ideia de que você não precisa disso, de que você não precisa de 100% disso, de que você não precisa do dinheiro, você precisa do Deus que te dá o sustento, entende? De que não é, a vida não vai ser medida pelo valor da sua conta bancária, pelo seu status financeiro, por quanto você conseguiu arrecadar. Por isso que o ato de contribuir é também um cuidado de Deus para com as nossas vidas, para nos ajudar contra o apego às riquezas. Então percebe que até agora não foi para nenhum texto daqueles trazer dízimos à casa do Senhor e tudo mais assim, certo? Eu quero que vocês entendam outros conceitos que a gente tem por detrás, conceitos que na verdade a gente não fala muito deles, mas que podem ser benéficos para a gente. Eu estou falando de coisas até agora que podem nos beneficiar, mesmo a ideia de contribuição sendo naturalmente você voltar-se para o próximo e você voltar para outra pessoa. Qual é o princípio que ajuda a gente, então? Quando a gente olha para as Escrituras, o que a gente faz? A gente entra naquelas discussões de se dízimo ainda é no Novo Testamento ou não. A gente entra naqueles debates de se é 10%, se é menos do que 10%. A gente pode entrar e a gente vai ter uma caminhada longa por aí. Mas a minha impressão é de que quando a gente entra nesse tipo de conversa, na verdade é uma conversa que nem vai adiantar muito a gente ter, entende? Porque quando a gente está negociando a nossa contribuição ao Senhor, o nosso coração já está longe dessas motivações faz muito tempo, vocês entendem? Quando a gente está tentando saber se tem que ser 10% ou 12%, se a minha oferta de missões eu posso debitar do meu dízimo para depois eu ser restituído, sabe? Aí a gente já se perdeu tem muito tempo. Para mim, o princípio mais claro, se você falar assim, escolhe um texto na Bíblia para falar sobre finanças, eu escolheria Lucas 19. E eu queria que você olhasse e abrisse sua Bíblia nesse texto, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Bom, Lucas 19 conta-nos a história de um homem corrupto chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem corrupto e era um homem muito baixo. Então ele tinha uma baixa moral, tinha uma baixa estatura, tudo na vida de Zaqueu era meio baixo. Zaqueu ouve que Jesus está passando pela cidade dele. Zaqueu quer conhecer Jesus, e para conhecer Jesus, o que Zaqueu faz? Sobe uma árvore. Por que Zaqueu subiu numa árvore? Não é porque Zaqueu quis ver Jesus. Desculpa, mas a sua tia, lá da classe dos cordeirinhos de Jesus, pegou você pelo calcanhar aí e talvez fez você ver Zaqueu de uma forma errada. Pensa, se você é uma pessoa baixa, Jesus vai passar na rua e você quer ver Jesus, vai para frente, cara. Entendeu? Pede licença, vai para frente, você vê Jesus. Você não precisa subir numa árvore para ver Jesus. Por que Zaqueu subiu na árvore? Porque ninguém vai dar lugar para Zaqueu. Entende? Porque ninguém vai deixar Zaqueu entrar na frente. Porque as pessoas odeiam Zaqueu. Porque Zaqueu é corrupto. Porque Zaqueu tem que morrer. Porque Zaqueu tem que ser apedrejado. Entende? Por isso que para ver Jesus, Zaqueu sobe em uma árvore. Ele só quer ver Jesus. Talvez Jesus tenha algo a preencher ao ver Jesus, algo sobre o vazio dele seja preenchido. Talvez ao ver Jesus, aquilo que ele tem tentado alimentar com as riquezas se preencha. Eu não sei, eu tenho um olhar diferente sobre Zaqueu, sabe? Eu sei que a gente vê Zaqueu como um cara... mas assim, todo corrupto, gente, ele começa muito bem motivado.
Ele quer uma escola melhor para os filhos dele, entende? Ele quer dar uma casa melhor para a mulher dele, ele quer comprar um espaço maior para os netos dele ter onde correr quando vier na casa dele, entende? Não é que corrupto é sempre aquele cara mesquinho que fala, não, eu quero juntar patinhas, né? Juntar para colocar tudo num cofre para ficar nadando lá. Zaqueu devia ter boas motivações, como todos os corruptos hoje em dia têm, e como eu e você na nossa corrupção também temos, né? Porque eu sei que se eu economizar esses 50 centavos aqui, eu posso investir eles melhor ali, vai ser melhor assim, entende? A corrupção ela começa com uma causa muito nobre, normalmente. Zaqueu deve ter os seus problemas, Zaqueu deve ter as suas aflições por não ter o seu vazio preenchido, e aí Zaqueu quer ver Jesus, é só o que ele quer. Mas quando Jesus passa por baixo de Zaqueu, e eu acho que aquela ideia do flanelógrafo também, de que só tem uma árvore, só o Zaqueu, eu acho que você podia, na verdade, pensar nas crianças tudo empilhada nas árvores também, sabe? Uma coisa mais, sei lá. Mas Jesus olha para Zaqueu, e mais do que ser visto por Jesus, lembra que ele só queria ver Jesus, ele é visto por Jesus, notado por Jesus. Jesus, cercado de pessoas, interrompe o discurso com as pessoas, vira para Zaqueu, olha para Zaqueu, fala com Zaqueu e fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. O que Jesus fez com Zaqueu aqui pode ser resumido em uma palavra. Zaqueu queria uma coisa, Jesus deu umas 10 para Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu vai jantar com Jesus. Jesus foi generoso com Zaqueu, generoso, ou seja, Jesus deu muito mais do que aquilo que Zaqueu esperava receber, ok? Guarda essa palavra na sua mente. Então, Jesus é criticado pelo pessoal, obviamente. Você sabe o restante da história, eu acredito que sim. Lucas 19 está contando para a gente. Zaqueu chama Jesus para a casa dele, depressa ele desce, recebe, versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Mas é uma palavra importante para a gente aqui, porque mas é aquilo que está prestes a mudar a história do Zaqueu, a história do pessoal que está vendo, a história de todo mundo. Por quê? Porque Jesus está naquele jantar com Zaqueu, e aí você sabe, eu acredito que sim, de que o jantar naquele tempo era observado por outras pessoas, certo? Então, sua casa ficava aberta, especialmente casa de pessoas mais ricas, e Jericó, um lugar pequeno, comum, o pessoal está um dentro da casa do outro, então todo mundo entrou na casa de Zaqueu para ver aquele jantar. Pensa no pessoal por um instante, tá bom? O pessoal deve ter ficado olhando os quadros da casa de Zaqueu, falando: aqui ó, o meu dinheiro foi parar, onde foi parar o nosso resultado do nosso trabalho. Outros deveriam estar lá para falar assim: eu só vim porque tenho certeza que Jesus vai colocar Zaqueu no lugar dele, certeza que Jesus vai falar umas poucas e boas para Zaqueu, e aí quem sabe esse homem muda de vida, mas ele vai ouvir Jesus antes. E aparentemente, pelo relato que a gente tem de Lucas, a única preocupação de Jesus ali no jantar era comer, né? E estava ali jantando, participando do jantar, conversando com as pessoas. Aí Zaqueu brota do nada. Um mas surge no coração de Zaqueu quando ele se levanta e ele fala: olha, Senhor. Percebe que ele está tentando chamar a atenção de Cristo, e chamar a atenção de Cristo para um assunto que até então não era um assunto ali então, porque senão ele daria continuidade ao assunto. Mas olha, Senhor, chama atenção para ele. Versículo 8: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A lei recomendava que uma pessoa que tivesse recurso desse 20% dos bens dele aos pobres. Zaqueu vai dar 50%, certo? Importante a gente observar que Zaqueu está falando em termos de porcentagem de fração aqui, tá? Você achou que nunca ia usar matemática na sua vida, mas você vai precisar dela agora. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse de alguém extorquir, é claro que ele extorquiu, né? A ideia é mais daquele de quem eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Presta atenção em algumas coisas aqui. Primeiro, Zaqueu está se comprometendo a dar 50% dos bens dele para o pobre. Aí você pensa assim: mas é claro, Zaqueu é rico, né? É corrupto, é rico, podia dar muito mais até. Mas a pergunta para a gente é a seguinte: você daria 50% dos seus bens para os pobres? Hoje? 50%. Significa assim: se você tem 20 pares de sapato na sua casa, você põe 10 numa sacola e dá para outras pessoas. Metade do seu guarda-roupa.
Se você tem um carro, sei lá, que custa 30 mil, você vende, compra 2 de 15 mil e dá um pro pobre, entendeu? Metade. Quando a gente fala do Zaqueu, parece fácil, porque o Zaqueu é rico, mas traz essa proporção para a sua vida. Não é pouca coisa que Zaqueu está dando. A disposição de Zaqueu de dar metade dos bens dele para os pobres, percebe que a gente poderia falar, mas Zaqueu foi um cara que ganhou tudo que ele tem por vias ilícitas, mas também ganhou trabalhando, sei lá, a corrupção é um negócio que se mistura ali, né? Tem metade do seu salário, metade que vem por fora, mas o fato é que ele está dando metade, não é do seu salário, não é de agora em diante aquilo que eu receber, não. Ele podia falar, eu estou me convertendo agora, então conta daqui para frente. Não, mas metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Imagina o contador de Zaqueu, se ele estava por perto nessa hora, como que ele não foi ao desespero. O advogado de Zaqueu, né, tentando falar, não Zaqueu, não fala mais nada, não se pronuncia, o Zaqueu não está extasiado pelo jantar, foi o vinho, não fala nada Zaqueu, metade dos bens dele. Depois que ele faz essa cláusula de metade dos bens, ele fala que a pessoa de quem ele roubou, ele vai devolver 4 vezes mais. Ou seja, de quem eu roubei 100, eu vou devolver 400. Zaqueu tinha roubado de muita gente, e de muita gente que estava ali naquele dia vendo aquele jantar. Imagina você, se você foi o cara que estava olhando o quadro que o Zaqueu comprou com o dinheiro que ele roubou de você. Você já ia estar fazendo as contas faz tempo, entende? Você já ia estar calculando o que dá para você comprar com as 4 vezes mais do que o Zaqueu ia te devolver. Você já ia estar torcendo para o Zaqueu ter roubado mais, porque se ele tivesse roubado mais, você não ia ter gastado mais, e agora você ia ter essa restituição de imposto de renda nunca visto na história da humanidade. 4 vezes mais aquilo que... Entende? É muita coisa. Pensa qual foi o clima daquele jantar. Se vocês nunca viram, assistam um filme chato demais de assistir, chamado O Banquete de Babette. É antigo, é feio, mas a mensagem desse filme é tremendamente impactante. Difícil achar, mas chama O Banquete de Babette, um filme tremendamente tocante no que diz respeito à graça, nos ensinar a respeito de graça. Esse jantar termina como uma festa, entende? De que todo mundo vai ser abençoado ali. Pergunta pra gente assim, aí Jesus termina, né, falando, hoje entrou salvação aqui. Por quê? Porque tem alguém praticando aquilo que ouviu, então hoje entrou salvação, Jesus consegue aquilo que ele queria desde o início. Mas a pergunta pra gente é, por que Zaqueu foi generoso com aquelas pessoas? Verdadeiramente naquela hora ele recebeu a Cristo como Senhor da vida. Foi antes daquela hora. Foi algo que aconteceu antes daquela hora. Jesus foi generoso com ele. Gente, evangelho na nossa vida se resume a nós fazemos com os outros o que Jesus faz com a gente. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós perdoamos uns aos outros porque fomos perdoados por ele. Zaqueu só queria ver Jesus. Jesus é generoso com Zaqueu. E Zaqueu fala, eu vou ser generoso com as pessoas também. Entende? Não como uma troca, não como algo que ele tem que pagar, mas com um coração que está transbordante por aquilo que alcançou. Para mim, o princípio que norteia as nossas vidas financeiramente é generosidade. Esse que é o padrão do Novo Testamento. Não é um padrão que se mede pelos números, pura e simplesmente. É um padrão que precisa vir para o conceito de falar, olha, se eu sou generosamente abençoado pelo Senhor, generosamente eu vou abençoar outras pessoas. Se eu tiver que reduzir o meu padrão de vida para alcançar outras pessoas com o Evangelho, eu vou fazer isso porque o Evangelho é a coisa mais importante que me aconteceu. O problema nosso, gente, é que a gente fica muito preso justamente na nossa agenda do mundo e a gente esquece algumas coisas tão fundamentais e tão importantes que poderiam acontecer, né? A gente dá vida para algumas coisas que não têm vidas. Por exemplo, o pessoal dá vida para janeiro, né? Janeiro é um mês que o pessoal fala assim, que janeiro sempre acontece desgraça. Viu o pessoal falando isso? Janeiro sempre, como se janeiro fosse um espírito, sei lá, que faz com que... Nós tivemos pelo menos 3 desgraças nesse mês que passou. A gente já está em fevereiro, né? Mas nesse começo de ano aqui, tá? Primeiro, Brumadinho, certo? Segundo, alagamento no Rio de Janeiro. Terceiro, 10 crianças que morreram no centro de treinamento do Flamengo. Qual foi a causa das 3? Ganância. Das 3. Uma empresa
que economiza de repente num sistema que poderia pagar mais, ou na história das sirenes e tudo mais, mas que poderia promover melhores meios para avisar aquelas pessoas, não fez isso. Segundo, alagamento, porque a gente sabe que é tudo que acontece, né? No Brasil funciona basicamente assim: de março a dezembro você desvia a verba do que deveria ser de obras de prevenção de chuva, em janeiro e fevereiro vem a chuva e mostra que o dinheiro não foi aplicado lá e cai de novo aquela ciclovia, né? De novo. Terceiro, o Flamengo vai se dar muito mal por conta disso, mas muito mal mesmo. Não é lugar de colocar criança, né? Um clube que tem dinheiro que o Flamengo tem, e eu tento falar isso sem clubismo, sabe? Tipo, a gente tem que criticar o Flamengo do mesmo jeito que a gente criticaria se fosse o nosso time de futebol, mas esse pessoal ganha muito dinheiro, gente, muito dinheiro, e coloca criança dentro de lugares naquelas condições, entende? E a gente entra nesse esquema, fácil. Nas nossas vidas, em proporções menores, a gente também vai entrar nesse esquema. O padrão nosso não é a ganância, é outro jeito. O padrão nosso, a partir daquilo que Cristo fez por nós, é o padrão da generosidade. Bom?